Senador, muito bom dia, bem-vindo aos estúdios da FAM-FM. Bom dia, boa semana para todos que nos acompanham. Prazer estar aqui. Senador, qual o balanço que o senhor faz do ano de 2023? Como é que ele se encerrou em termos do seu mandato? Um mandato que vem ganhando cada vez mais alcance no Estado por conta de mudanças que a gente ajudou a construir, né, na esfera federal e na esfera estadual. A principal na esfera federal, o fim do orçamento secreto, que abriu um espaço orçamentário muito maior e transparente para a gente trazer recursos para a Sergipe. Então, em 23, a gente fechou com em torno de 183 milhões de reais trazidos para o Estado. Tudo transparente, você consegue acompanhar cada centavo disso e distribuído nos 75 municípios, o que nos dá muito orgulho. Então, esse foi um avanço na esfera federal importante, que tem impacto na vida das pessoas em Sergipe. E você teve, claro, uma reforma tributária aprovada, que vai entrar agora numa fase de regulamentação, que também vai ser muito difícil e vai exigir muito acompanhamento da sociedade, mas que tem um impacto previsto muito positivo para a nossa economia. Com relação à passagem lá atrás na CPI da Covid, mais para cá, alguma comissão que, no seu entendimento, seria importante ser criada nesse momento no Brasil ou não? Veja, nós temos uma discussão com referência ao crime organizado. É um problema gravíssimo que não tem um tratamento adequado no Brasil nesse momento. Isso tem que ser enfrentado, mas não necessariamente através de uma comissão parlamentar de inquérito. A gente segue tentando ver como vai ser agora o novo Ministério da Justiça, a nova Secretaria Nacional de Segurança Pública. E se a gente perceber que não está caminhando como o Brasil espera, naturalmente ele vai buscar alternativas e uma CPI é um dos caminhos. E você tem, muito claramente agora, com mais força do que nunca, a questão da desinformação e dos problemas nas redes sociais, na internet. Eu acho que hoje o Brasil todo, o mundo todo tem consciência daquilo que a gente falava em 2019, que é a necessidade de você colocar uma responsabilidade para as empresas que ganham dinheiro com isso. Preservar a liberdade de opinião das pessoas, mas responsabilizar as empresas e os criminosos. Então acho que talvez nesse ano a gente tenha um amadurecimento para fazer isso ser votado. Recentemente eu entrevistei dois personagens, digamos assim, deste mundo digital, deste mundo das redes sociais, etc., que foi o Marcolino Joy, que é um publicitário, não, um profissional da área de vídeos, etc., Sim. e o Carlito Neto, que é um influenciador com bastante produção de conteúdo. E os dois foram muito contundentes em dizer que se o 2630 já tivesse sido aprovado, determinadas situações que a gente vive hoje não estaríamos vivendo. O senhor acha que pós aquela polarização ali no momento da apresentação do projeto, a sociedade amadureceu mais em perceber a importância do projeto? Infelizmente, a custo de muitas tragédias, né? Você tem cada vez mais suicídios vinculados à exposição em ataques em rede, você tem crimes praticados, fraudes, estelionatos praticados com muita incidência nas redes sociais, os crimes de ódio, né? Você tem vários e vários grupos que estimulam o suicídio, automutilação de jovens. Isso tudo seria extremamente reduzido se você tivesse o 2630 aprovado na forma que a gente apresentou e votou no Senado, que é diferente do que está hoje na Câmara dos Deputados. Você teve na Câmara dos Deputados alguns acréscimos sugeridos pelo relator, o deputado Orlando Silva, lá de São Paulo, e que eu entendo que geraram mais complexidade e atrasam o processo de aprovação. O mundo inteiro está regulando, o mundo inteiro está buscando soluções para isso. E se a gente não regular, o que acontece é que a justiça vai ter que resolver. Eu vejo muita gente reclamando, seja nos grupos, nas redes sociais, seja no bloquinho de carnaval, reclamando do Supremo Tribunal Federal atuando, mas a justiça, se não tiver uma lei, ela atua como quer. Porque ela tem que interpretar princípios e aplicar alguma coisa. O que está acontecendo é isso. A gente vai para a eleição agora novamente, sem uma lei adequada. Você tem hoje vários episódios de uso de inteligência artificial para simular discurso. Então você, por exemplo, passa aqui 2 horas, 3 horas por dia falando. Qualquer programa hoje gratuito nas redes consegue copiar sua voz perfeitamente e colocar você falando a barbaridade que quiser. Qualquer garoto de 12 anos de idade, com o celular na mão, consegue colocar o Narciso cometendo crimes. Se não tiver uma legislação, como é que vai ser? O Narciso vai ter que ficar aqui no rádio explicando que não era ele que estava falando aquela bobagem? Então a tecnologia está aí, os crimes que a tecnologia permite que aconteçam estão aí e a gente está tentando empurrar essa legislação. Quando você tem resistência dentro do parlamento, em alguns grupos específicos, você tem como dividir muito facilmente. Tem aqueles que se beneficiam do crime, inclusive políticos, que fazem carreira baseada em mentiras, em ataques a adversários. E você tem gente que não tem a capacidade, ou não tem o tempo, ou não tem o interesse de entender a realidade.
e aí fica repetindo discursos falsos o tempo inteiro. Esses grupos estão diminuindo. E hoje você tem a Polícia Federal, ao final de um inquérito, comprovando que as Big Techs, as grandes empresas, atuaram criminosamente contra o projeto. A Meta, enfim, Twitter, ex-Twitter, o X, todos eles foram demonstradamente, tecnicamente demonstrado, que eles fizeram uma atuação criminosa, abusiva contra o projeto na sua tramitação na Câmara dos Deputados, especialmente. Aconteceu no Senado, eu me recordo do então WhatsApp divulgando vídeos com conteúdo falso contra o projeto. O sistema de buscas do Google alterado para levar só resultados negativos para o projeto. E isso mostra o quanto é importante regular. Né? Se você não regular, você está entregando o controle do seu país, da sua sociedade, para uma empresa estrangeira que você não tem a menor ideia do que eles querem fazer. Eles querem ganhar dinheiro e sabe Deus como. Que podem atuar para enfraquecer as democracias em todo o planeta, isso acontece. Né? Você tem hoje uma grande comissão parlamentar nos Estados Unidos, com todas as grandes empresas sendo ouvidas, e muito claramente isso colocado lá. Você está na maior economia do mundo, Estados Unidos, e eles não sabem como controlar a força dessas Big Techs, porque elas têm hoje uma incidência muito grande. A FAN FM, toda essa estrutura, todo equipamento, toda a qualidade da equipe. Se a Big Tech não permitir que a sua informação circule, você vai morrer aqui. O patrocinador não vai querer pagar para você, porque ninguém vai estar ouvindo. As redes não são neutras. Essa era uma ilusão do começo da internet, de que era uma rede neutra, um espaço para todos, democrático. Ela não é neutra. O tráfego é dirigido. Então, independente da qualidade do seu trabalho, se a empresa não permitir, ninguém vai ver. Estamos entrevistando aqui no Jornal da Fã o senador Alessandro Vieira. Lembrando a você que quando você paga o seu IPTU em dia, colabora com a Prefeitura de São Cristóvão para construir uma cidade melhor. Pague seu IPTU em cota única até o dia 28 de março e ganhe 10% de desconto. Ou pague parcelado em até 5 vezes. Consulte condições no www.saocristovão.se.gov.br e emita seu boleto IPTU 2024. Você contribui e a cidade mãe não para. São Cristóvão, quem te viu, quem te vê. Senador Alessandro Vieira, há sempre uma discussão com relação à atuação do STF. O senhor, no início do mandato, propôs uma CPI, a chamada CPI da toga. Qual é a sua visão do momento hoje do STF, com as novas indicações que foram feitas, com essa nova conjuntura que está se formando? Hoje, os maiores problemas do Brasil, sob o ponto de vista de equilíbrio democrático, estão no STF. Você tem essa face que chama muita atenção, que é dos processos vinculados à tentativa de golpe, aos atos antidemocráticos, mas ao lado disso, e com muito mais gravidade, você tem uma desconstrução de tudo que se fez em termos de judiciário ao longo dos últimos 10, 20 anos. Você tem provas sendo desfeitas, você tem condenações sendo canceladas, e na maior parte das vezes sem o menor respeito ao que está escrito na lei e aos processos. Você teve nas últimas semanas o ministro Dias Toffoli monocraticamente dando canetadas e beneficiando empresas que confessaram corrupção e que tinham a obrigação de devolver aos cofres públicos algo em torno de 16 bilhões de reais, e ele dá uma canetada e diz, não precisa devolver mais. Não precisa devolver mais porque teve uma anulação de processo não sei em que vara e isso vai impactar tudo. Então, essa forma de atuação, a excessiva proximidade de determinados escritórios de advocacia com ministros, inclusive com parentes de ministros atuando diretamente, esposas, companheiras, filhos, amigos, sobrinhos, e quem anda no mundo do direito e quem atua especialmente em Brasília sabe perfeitamente como as coisas funcionam. São contratações milionárias que acabam gerando na ponta decisões absolutamente esdrúxulas, pouco razoáveis, e a gente tem que encontrar uma forma de enfrentar isso. Não é simples, porque para cada coisa que é séria de verdade, você tem oportunidades históricas. Então, em 2019, eu tenho muita propriedade para falar sobre isso, porque quando eu cheguei no Senado, eu apontei logo que nós tínhamos um problema na cúpula do Judiciário. E foi a CPI da toga, teve as assinaturas necessárias, e ela não avançou num grande consórcio que foi formado naquela época, que era Bolsonaro e PT de mãozinha dada. E quando eu falo isso com muita tranquilidade, porque basta acessar o site do Senado, está tudo lá, continua lá até hoje. Quem faz o relatório sugerindo que não fosse adiante é Rogério Carvalho, senador do PT. Quem conduz a sessão é Davi Alcolumbre, vinculado a Bolsonaro, do União, antigo DEM, hoje União. E eles juntos, naquele... Não vamos mexer com isso. Flávio Bolsonaro desesperado, porque não queria que tivesse CPI. Não à toa, Flávio Bolsonaro é beneficiado por uma liminar que suspende as investigações pelo crime de rachadinha por 1 ano no Brasil inteiro.
e depois você tem a anulação do processo dele em seguida. A forma de atuação que eu entendo equivocada do ministro Alexandre de Moraes, eu denunciei e apresentei o pedido de impeachment dele em abril de 2019. Não foi agora. Só que agora você não tem condições políticas para fazer isso avançar. É engraçado como a sociedade acompanha isso e como a gente tem que fazer com que a sociedade abra os olhos. Eu estava literalmente num bloquinho de carnaval e um cidadão, claramente eleitor do ex-presidente Bolsonaro, me abordou e perguntou quem é que manda no Brasil hoje. Eu digo, é o Xandão que manda. Ele parou com a esposa, disse, mas como é que você fala isso nessa tranquilidade? Mas é verdade. Mas sabe por que manda? É porque você bota em vagabundo que tem processo. E se o vagabundo tem processo, ele não tem como enfrentar o judiciário. Não tem como. Porque puxam a cordinha do processo dele. E ele fica ali pendurado. Foi o que aconteceu com o presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro, já no início do ano 2019, começando o mandato, já não mandava nada. Porque ele teve que fazer uma grande composição vinculada aos processos, especialmente do filho senador da República, mas dele mesmo, Bolsonaro, que tem um monte de coisa complicada na carreira dele. Então a gente tem que ter esse aprendizado histórico. Não dá para votar em gente que tem processo, que tem a vida dependente de decisões, porque aí você não vai ter autonomia, não vai conseguir fazer as mudanças necessárias. Eu acho que agora a gente vai ter que começar uma nova caminhada, uma nova construção de condições políticas, para que lá no futuro a gente possa ter essa realidade mudando. Mas ao longo desse ano, naturalmente, a gente vai ter algumas coisas acontecendo no Senado. A gente deve ter a votação de mandato para ministro supremo, para criar um intervalo de poder, uma certa limitação na duração de poder que você tem hoje. Já tem um prazo de quanto seria? Você tem várias propostas em andamento. Se você pegar a média dos países europeus, e na Europa isso é extremamente comum ter mandato, a gente está falando aí de 8 a 12 anos. Seria uma coisa nesse sentido. Acho que a proposta que hoje tem mais condições de caminhar fala em 10 anos. Melhorar um pouco esse formato da indicação. Eu, particularmente, tenho um projeto apresentado tentando estabelecer com clareza o que é reputação ilibada, o que é notório saber jurídico. Não pode ser uma coisa aleatória. Daqui a pouco eu tiro um vizinho da cartola e indico para ser ministro só porque me interessa, porque vai resolver os meus processos. Mas são coisas que tocam no problema, mas não resolvem o problema. O que resolveria o problema, e hoje, repito, a gente não tem condições políticas de fazer, é você ter uma comissão parlamentar de inquérito que faça uma apuração transparente e partindo de onde está o problema. Como falei no começo da entrevista, chama muita atenção nas redes sociais por conta da politização, da polarização, essa coisa das condenações de quem participou dos atos de vandalismo, de tentativa de golpe lá no 8 de janeiro. E realmente ali você tem processos que, na minha visão, tem problemas. Na dosimetria das penas, eu acho que todo mundo que participou tem que ser condenado porque cometeu crimes, mas a dosimetria me parece, em alguns casos, excessiva, penas muito altas, a delimitação da culpa dessas pessoas muito pouco clara, e a gente a léguas de distância de investigar e punir quem realmente participou da construção daquilo. Né? Quem financiou e quem financiou, né? Quem seria beneficiado por aquilo tudo. Né? Então, acho que tá naquela fase de pegar o boi de piranha, mas não consegue. Miúda, o maluco que foi levado àquela confusão, quando você tem que... Quem é que ganharia alguma coisa com golpe de Estado no Brasil? Esses que têm que responder e esses têm que ser condenados às penas altas. Senador, o senhor está hoje no MDB. E o MDB lançou como pré-candidata à Prefeitura de Aracaju a Daniele Garcia. Como é que você tem visto esse cenário do agrupamento que o senhor hoje faz parte, o agrupamento governista, com Yandra de um lado, Daniele colocando o nome dela do outro, Luiz, que acabou de sair daqui a poucos instantes também como pré-candidato. O senhor acha que é possível a unidade desse agrupamento? Veja, é um processo natural quando você não tem um estabelecimento de lideranças tão sólidas na capital, né? Você vem enfrentando uma mudança geracional em Sergipe, né? As últimas 2 eleições mostraram isso. A geração de grandes líderes que você teve no passado se encerrou e você tem agora uma mudança, né, geracional. O que eu tenho colocado em entrevistas e tenho colocado nas reuniões reservadas é que é interessante você ter um consenso e uma construção, mas ele não vai se dar a qualquer custo. Você não vai ter um consenso na tora, como a gente diz aqui em Sergipe. Tem que ter critérios, tem que entender que a cidade é uma cidade que tem complexidades, né? Uma cidade grande, um orçamento muito grande, acabou de contratar empréstimos milionários e você pode ter isso canalizado e bem executado para melhorar a vida da aracajuana e você pode ter isso perdido
por má qualidade de gestão ou até mesmo por roubo, que infelizmente é uma realidade em determinadas gestões públicas no Brasil e em Sergipe. Então a gente está avançando com muita calma. O MDB é um partido grande, está em processo de reconstrução em Sergipe, ele estava totalmente abandonado. Daniele, na minha visão, é o melhor nome, né? Eu tenho colocado isso com muito respeito aos outros nomes, mas entendo que é uma pessoa que construiu uma credibilidade, uma condição e que vem passando por um amadurecimento político e de administração, que é muito interessante para Sergipe, mas a gente vai ter que deixar as coisas andarem mais. Como é que o senhor vê essa pretensão? Porque o senhor sempre foi um crítico da gestão de Edivaldo Nogueira. Como é que o senhor vê esse posicionamento dele de ver, foi uma frase dele, chapa maravilhosa a chegada de Daniele Garcia do MDB como vice de Luiz Roberto? É uma opinião do Edivaldo que merece respeito. O Edivaldo tem uma gestão que tem seus pontos positivos, particularmente a gestão financeira da cidade foi positiva, né? Você pegou um período muito ruim saindo do governo do Dr. João, a gente sabe, o Dr. João passou por uma doença grave e teve uma gestão muito conturbada. E Edivaldo conseguiu organizar isso, as finanças saneadas. Você vai ter um pacote imenso de obras em andamento ao longo desse ano. Parte dele finanças próprias, parte dele empréstimos contratados, porque você tem saúde financeira para contratar esses empréstimos, mas não conseguiu resolver alguns pontos. E eu falo isso a ele, eu tenho uma boa relação pessoal com o Edivaldo, não conseguiu destravar a saúde, não conseguiu destravar a mobilidade urbana. Você tem esse problema do transporte público em Aracaju que não se resolveu e Edivaldo teve 16 anos para tentar resolver isso, não conseguiu. Mas a gente tem que reconhecer que a cidade está limpa, a cidade está organizada, a gente vem num momento positivo. Então, ele ser prefeito por tanto tempo e indicar um sucessor, sugerir um sucessor, eu acho muito natural, não vejo problema nisso. Agora, as construções políticas, elas passam ou devem passar essencialmente pela vontade do eleitor. Não pode ser a vontade do Alessandro, do Narciso ou do Edivaldo. Você tem que ouvir o que o eleitor quer. Então o senhor defende que pesquisas devem ser analisadas? Pesquisas de um perfil específico, né? Um perfil daquilo que você quer ver. Que tem a capacidade de gestão, que tem a capacidade de resolver estes problemas que não foram resolvidos, sem jogar fora o que foi construído. Sem jogar fora aquilo que tem de positivo na gestão, porque tem avanços interessantes. Então a gente está nessa etapa de apresentação de nomes, colocação das possibilidades, das potencialidades. E eu acredito que no pós-carnaval, até início de abril, a gente deve ter um cenário mais firme. O senhor acha que Luiz Roberto consegue essa unidade? Não vejo a construção fácil de unidade. Tanto porque os partidos têm legitimidade para disputar, como porque você não tem essa figura pública construída, né? Luiz é um técnico, ele tem uma atuação que merece respeito, mas ele nunca construiu politicamente. E um dos pontos que eu coloco é a necessidade de você ter um prefeito, uma prefeita, com capacidade de liderar o processo. Porque não é um cargo simplesmente técnico, eu vou sentar lá, vou apertar botões e fazer contas. Você tem que negociar com a Câmara de Vereadores, você tem que conversar com o governo federal e estadual, você tem que articular com as emendas com o Parlamento Federal. E tão importante quanto, e a gente vê isso em alguns exemplos de estados e municípios, liderar a sociedade num processo de amor pela cidade, de desenvolvimento, de avanço. Não vejo isso construído, não quer dizer que não vai ser construído nesse tempo curto que a gente tem até a eleição. Mas acho e defendo particularmente o nome Daniele como o nome mais preparado para o momento. Meu caro Alessandro Vieira, recentemente uma notícia da imprensa nacional, após a Operação ABIN Paralela, revela que Alessandro foi alvo de investigação por parte desta operação ilegal dentro da agência. Como é que o senhor recebeu essa notícia? Recentemente encontrei com o senador Rogério Carvalho, aliás, ontem mesmo encontrei com ele ali na feira do Augusto Franco, e ele me disse, olha, no meu caso foi um pouco mais grave porque veio um agente do Exército aqui para Sergipe. O Alessandro também teve conhecimento de ter vindo alguém aqui a Sergipe para buscar informações sobre você? Não. A ação foi de vigilância eletrônica, né? Um monitoramento de deslocamento e o uso, a investigação deve estar avançando um pouco mais, mas o uso de mais umas 2 ferramentas para tentar ter acesso a conteúdos e dados de celulares, de dispositivos. O que tudo indica é isso. Nessa volta agora da sessão legislativa, a gente vai tentar ter acesso aos autos. Os autos estão em sigilo. Eu sei que o presidente do Senado pediu a lista de alvos que foram parlamentares que foram alvo desse crime. É crime, né? Interceptação ilegal é crime. É um desvio de finalidade da ABIN, muito claro. Mas a gente não pode dizer que é surpresa, porque a atuação independente incomoda, né?
Lá em 19 ainda, circulou na imprensa uma lista de monitorados pelo GSI, do general Heleno. E já naquela época o meu nome constava como monitorado pelo GSI, porque justamente eu defendia a CPI da toga, essa independência do parlamento, combate à corrupção, combate ao orçamento secreto, isso incomoda um monte de gente. Então, é uma etapa que tem que ser superada, os responsáveis por esse crime têm que ser punidos, e não me adianta de novo, e eu já tive a oportunidade de falar isso ao ministro Alexandre de Moraes, não me adianta me chegar aqui com o rapaz da Telefônica que botou para funcionar o aparelho. O que me interessa é quem mandou. O crime aí é de quem mandou. O cara que executou tem uma responsabilidade, né? São policiais federais, são delegados federais, são agentes oficiais da ABIN, eles têm que ser responsabilizados, mas quem mandou, esse sim, Precisa ser revelado. É esse que tem que pegar a cadeia mais pesada, né? Senão a gente fica só brincando de justiça e nunca chega no lugar certo. 7h37, Magna Santana, sua pergunta. Bom, Narciso, eu estou aqui no evento aqui, de entrega de viaturas, inclusive porque tem até recursos aqui do senador Alessandro Vieira, ele poderia até detalhar melhor sobre isso, viu? Minha participação. Narciso, vou ficar aqui para poder fazer alguma gravação aqui com o governador. Magna, tá ruim o seu áudio, nós vamos refazer a ligação. Enquanto a gente refaz a ligação da Magna, inclusive precisamos liberar o senador Alessandro Vieira para ir para esse evento. Põe o povo no ar interagindo com o senador Alessandro Vieira. Bom dia, Narciso, bom dia, senador, bom dia, Sergipe. Narciso, aqui é Zé Sambia. Eu quero aqui aproveitar nesse espaço tão maravilhoso, agradecer ao senador Alessandro pela grande emenda que ele colocou aqui no município de Gararu, que é a construção da rodovia 175. Em nome de toda a comunidade de Gararu, em nome do povoado do Lagoa do Porco, eu, Zé Sambinha, como presidente do Conselho de Desenvolvimento Sustentável do município de Gararu, eu dou meus sinceros agradecimentos, senador. Narciso, bom dia, ouvintes. Narciso, pergunte ao senador o que é que o senador acha, ele como delegado da esquerda, querer implantar no Brasil o furto humanizado. Fique à vontade, senador. Bom, primeiro, mandar um abraço para o pessoal do Sertão, Gararu em particular. Eu acompanhei as dificuldades dessa rodovia, eu estive lá com a prefeita Zete e com a comunidade, o grupo da sociedade se mobilizou ali, e lá naquela época eu apontei os caminhos que a gente poderia encontrar para a solução do problema. E aí, em conjunto com o governador Fábio, ainda Fábio deputado federal, a gente encontrou os caminhos orçamentários e tem aportado recursos. É uma obra que no final vai estar na faixa de seus 90 milhões de reais, mas que já teve ordem de serviço dada, já está começando. E com fé em Deus, acho que um ano, um pouquinho mais, esse povo vai ter asfalto na porta, vai sair da dificuldade de transporte, você vai reduzir o trajeto Porto da Folha para Aracaju, salvo engano, em 50 minutos. É um ganho de tempo, de qualidade de vida muito grande. E com relação a essa coisa do furto humanizado, isso é um trecho de uma entrevista que acho que o Flávio Dino deu a alguém parecido, e que fala da questão do encarceramento por crimes de menor potencial ofensivo. A nossa radicalização em redes, às vezes, dificulta de entender as coisas. A lei hoje já faz essa distinção. O crime que é praticado com violência, o roubo, eu tomei na tora um objeto de alguém, ele já é punido com mais gravidade do que o furto, que é você pegar esse mesmo bem, mas sem violência nem grave ameaça. E isso é natural, porque quando você coloca aquele indivíduo na cadeia e você não cuida adequadamente dessa cadeia, você está só dando mais alimento para as organizações criminosas, você está piorando ao invés de melhorar. Agora, você não pode confundir isso, e a gente teve uma atuação muito negativa do ministro, ainda ministro do Supremo, Gilmar Mendes, quando presidente do CNJ, quando comandou um grande processo de desencarceramento no Brasil. Eu concordo que quem comete um crime de menor potencial, menor gravidade, tem um tratamento diferente. Eu não preciso colocar todo mundo na cadeia por qualquer motivo, a qualquer custo e por tempo indefinido. Mas quem não vai para a cadeia tem que estar em condições de monitoramento. Eu tenho que ter gente suficiente para cuidar disso. Esse cidadão, se ele não se reinserir adequadamente na sociedade e cometer outro crime, ele tem que ficar preso, porque senão fica um bate e volta na cadeia. Perfeito. Então, assim, o caminho tecnicamente correto não está em nenhum dos dois extremos. Não é o bandido bom, é bandido morto, porque essa turma que fala bandido bom é bandido morto é só quando o bandido é do outro lado. E quando é vizinho, amigo, parente, não.
Quando é seu ídolo político, não. Aí eu tenho que ter o processo, o devido processo legal. Mas quando é um cidadão que eu só vi numa rede social, aí não, morto é melhor do que vivo. E também não é essa coisa, não pode prender ninguém e tratar com flores bandido. Então tem um caminho no meio, e aqui em Sergipe a gente tem uma polícia que trabalha firme, trabalha duro, tem apresentado grandes resultados de redução de criminalidade. O estado no Brasil que mais reduziu homicídios foi Sergipe. Isso é fruto de investimento do Estado, da qualidade dos profissionais. E esse investimento vem aumentando. A gente tem essa convicção junto com o governador de que tem que aumentar o investimento em segurança, inclusive com as reestruturações das carreiras, para melhorar as condições salariais e a progressão na carreira de militares e civis. Mas não dá para você imaginar que eu vou tratar o ladrão de galinha com a pena que vai deixar ele fora de circulação por anos e anos. Então era mais isso que o então ministro queria falar, mas quando você vai para a rede social, você corta um trecho da entrevista e fica essa coisa. Então, furto humanizado não vai existir nunca na lei. Agora, o que vai existir, e já existe, porque já está aí, acho que desde o primeiro código, lá de 1940, do século passado, né, é que você tem uma distinção, a depender do que é roubado. Senador, furtado. dentro do agrupamento que o senhor faz parte, tem o André Moura, de quem o senhor também já foi muito crítico, que tem apresentado o nome da filha, deputada federal Yandra Moura, como pré-candidata. Fosse ela o nome do agrupamento, Alessandro iria? Não. Já fui muito claro com relação a isso. E eu gosto muito da deputada Yandra, tenho uma relação com ela muito boa. Acho que é uma mulher jovem, qualificada, que vai fazer ou deve fazer uma carreira política muito sólida, mas que hoje representa apenas o pai. Né? Então eu não posso fechar os olhos para isso, não posso enganar as pessoas. Eu prefiro ter um prejuízo eleitoral do que mentir para o cidadão. E a verdade é que quem votar em Yandra vai estar entregando para André Moura os cofres de Aracaju. Então eu nunca vou fazer isso. Porque o histórico de André fala por ele. André tem 2 condenações no Supremo Tribunal Federal por desvio de verba quando foi prefeito. Ele conseguiu um acordo não persecução, fora daquilo que a lei permitia, um acordo que ainda está sigiloso, e as pessoas vendem aqui em Sergipe, não, ele foi inocentado, acabou o processo, não. Ele fez um acordo, com esse acordo ele não vai para a cadeia, porque ele foi condenado a 8 anos e meio de cadeia, era para começar no regime fechado, e ele agora com esse acordo não vai cumprir essa cadeia, mas tem uma série de coisas para cumprir que a gente não sabe, porque o ministro Gilmar Mendes, ninguém sabe por que, colocou em sigilo. Você tem um acordo sigiloso. Quais são as cautelares não tão transparentes? Exato, ninguém sabe. E o outro processo, que ele tem condenação, ele disse que também conseguiu um acordo com o ministro Cássio. Ele, repito, são processos onde ele foi condenado pelo Pleno do Supremo. O Pleno, os 11, condenaram. Aí dá um acordo de não persecução e desfaz o que os 11 fizeram. Por isso que eu digo que hoje o grande problema que nós temos no Brasil é o judiciário. Porque isso não faz sentido em nenhum lugar do planeta. Como é que o colegiado condena e depois descondena? E descondena como? Quais são os critérios? Está em sigilo também. Então, não vai acontecer. Porque todo respeito pelo ex-deputado, eu não estou atuando como policial, então não é essa a minha função neste momento, mas é sim minha função como político falar a verdade para o eleitor. Então, acredito que a deputada Yandra vai fazer uma carreira política, ela tem qualidade para isso, mas hoje ela apenas representa o pai. E você sabe disso, você é profissional de imprensa. Quem trata com vocês aqui é Yandra ou é André? Quem trata com as emendas com os prefeitos é Yandra ou André? Quem distribui cargos, quem faz os acordos é André. Então, não tem chance nenhuma de eu participar de um projeto que vai votar em André para tomar conta dos cofres de uma prefeitura como Aracaju. Isso está sendo tratado com muita transparência, com muita clareza. Nunca vai ter nenhum tipo de desrespeito pessoal, porque não é isso que faz. Agora, a verdade tem que ser dita mesmo quando incomoda. 2026, deputado federal ou reeleição para o Senado? A gente vai disputar a reeleição para o Senado. Essa história de que vai ser candidato a deputado federal não passa de especulação. Normalmente aqueles que perderam em 18 tentam repetir isso, né, para ver se emplaca. Perderam em 18, e se o eleitor achar que é o momento, vão perder de novo em 26. A gente tem uma construção política onde a gente pensa em prestar um serviço para a sociedade. Onde é que eu vou conseguir prestar esse serviço para a sociedade? Se a sociedade entender que esse serviço está sendo bem prestado e que eu vou continuar prestando um bom serviço no Senado, ótimo, eu vou fazer isso. Se entender que não, tranquilamente eu volto para a minha profissão sem nenhum tipo de problema, nenhum tipo de demérito. Nesse cenário, com tantos nomes que surgem aí para 2026 dentro desse mesmo agrupamento, Alessandro iria para uma candidatura mesmo que não conseguisse ficar ali entre os 2 escolhidos? Isso está muito cedo, Narciso, para trabalhar. Né? Como eu disse, acho que no começo da conversa que nós estamos realizando aqui, o MDB é um partido grande.
que tem condições, tem estrutura para fazer. O MDB em 2026 vai defender, eu tenho certeza vai conquistar uma cadeira de deputado federal, deputada federal, e deve conquistar, eu pretendo conquistar uma reeleição no Senado. A gente vai estar, e tudo isso está sendo construído com muita transparência para o eleitor, num projeto de reeleição do hoje governador Fábio Mitidieri, mas tudo ainda está aqui em 2024, Claro. Começo do ano. Não né? terminamos nem a eleição desse ano. Isso, então não chega em 26 sem passar por 24. Mas Deixe é bom de ter agonia, clareza. diga. De véspera só morre peru, né? Obrigado, senador, pela entrevista. Um bom ano de trabalho. Espaço sempre aberto aqui no Jornal da Fã. Um abraço para todos e boa semana. Sim, falar nisso, aproveitando que solenidade é essa que o senhor está indo agora, que tem recursos do senhor também, Magna Santana falou, aproveita a A oportunidade. entrega de armamentos e viaturas para a segurança pública. A gente conseguiu construir, e esse é um ponto importante em ter uma proximidade com o governo. Nos primeiros 4 anos de mandato, a gente trazia recursos para a Sergipe e não conseguia enxergar a execução. Tem uma boa relação pessoal com o Belivaldo, mas as coisas não aconteciam, inclusive dentro da Secretaria de Segurança Pública, que é a minha casa. A gente colocava o recurso e o recurso não era executado ou ficava ali naquela execução super lenta. Agora não. A gente conseguiu colocar ainda mais recursos, mas eles estão virando realidade. A gente teve a ordem de serviço da construção do novo batalhão, 5º Batalhão Nacional de Socorro, vai ser um batalhão modelo, quase 11 milhões de reais de infraestrutura e equipamentos, uma região importantíssima. E vários equipamentos de tecnologia para perícia, viaturas, armas, enfim, tudo aquilo que é necessário, juntamente com a valorização profissional, para garantir uma maior segurança para o sergipano. Sem segurança, você não tem a economia funcionando, as pessoas não se sentem tranquilas. E a gente vem numa boa toada e eu espero que nesses próximos 3 anos de mandato a gente consiga consolidar isso. Melhor infraestrutura, melhores condições de trabalho, equipe motivada, novos concursos públicos, porque sem concurso você não faz segurança. Sem homem e mulher na ponta não tem segurança. E a expectativa é cada vez mais levar Sergipe para o lugar que eu sempre sonhei e defendi, que é de um estado mais seguro do Nordeste. Até uma próxima, senador. Obrigado. Até.